pessoal, tudo bom? E bora para mais um vídeo? Recebo bastante perguntas referente a que tamanho que tem que utilizar de fonte para cada letra, qual fonte que eu uso, qual que é a fonte correta, qual que é o tamanho correto. Bastante pergunta desse tipo, como que eu sei, como que eu faço para medir, que nunca dá certo, que eles não sabem como fazer. Então hoje nesse vídeo eu vou tirar essas dúvidas de vocês e vou mostrar como eu, Beatriz, faço, tá? Então bora lá! Antes de começar, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, de curtir, de compartilhar, de comentar, de assinar o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as outras novidades. Então, chega de enrolação e bora lá. Lembrando que sempre tem informações necessárias na descrição do vídeo. Então, é bom estar sempre olhando, tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa que ficou sem entender, manda aqui no comentário, tá? Que eu vou estar trazendo ou em forma de vídeo ou vou responder lá, belezinha? Então, bora lá. Bia, não estou entendendo do que você está falando. Eu estou falando dessas escritas aqui, que a gente... Dessas escritas que a gente coloca nas letras. Como, por exemplo, essa. Por exemplo, essas duas aqui. Como que eu sei qual que é o tamanho certo para fazer, para na hora de imprimir não estragar? Deixa eu mostrar direito para vocês. São dessas letras que eu estou falando. Como que eu sei qual que é o tamanho que vai dar certinho aqui? Qual que é o tamanho que vai dar certinho aqui? Qual que é o tamanho que vai dar certinho assim? Qual que é a fonte que eu estou utilizando? Então, nesse vídeo eu vou explicar como eu, Beatriz, faço, tá? Vocês podem fazer de outro jeito. Aqui eu vou estar mostrando como que eu faço, tá? Então, bora lá. O que vocês têm que levar em consideração é o seguinte. Cada fonte que a gente utiliza, vamos supor que a gente pegou, abriu o documento no Word ou no Canva. Cada fonte ela tem um tamanho específico de si própria mesmo. Então vamos supor que a fonte Shine New Home no tamanho 12 fica desse tamanho. Mas pode ser que a fonte Arial no tamanho 12 fica pequenininha. Então cada fonte ela tem um tamanho específico. Então vamos supor que eu preciso usar no tamanho 12 a Shine. Ela vai ficar certinho na letra. A Arial já não vai ficar, então eu vou ter que aumentar ela. Então a gente tem que ter em mente isso. Cada fonte ela tem um tamanho padrão específica, tá? Então isso a gente vai ter que controlar, a gente vai ter que arrumar no documento, na hora que a gente vai estar fazendo, tá? Como que eu, Beatriz, tenho costume de fazer, tá, pessoal? Tem gente que vai achar chato, tem gente que vai achar que dá muito trabalho. Pra mim não dá trabalho, eu não me importo de fazer dessa forma. Como que eu faço? Eu pego o meu computador e como eu tenho uma chave com a letra B no meu chaveirinho, vou pegar pra vocês verem. Nesse chaveirinho aqui, esse daqui é a minha chave, tá, pessoal? Eu tenho essa letra B aqui. Meu Deus, qual palavra é essa aqui? Eu tenho essa letra B aqui. Eu tenho essa letra B aqui, tá? E como que eu faço na hora de fazer alguma impressão? Eu vou lá, geralmente eu utilizo o Word, tá, pessoal, para fazer isso. E na hora que a gente abre o documento Word, tá no documento A4, tá o tamanho de uma folha de sulfite. Eu vou lá, vou escrever o nome da cliente. Vamos supor Marcelo, vamos supor Brenda, Norma, Miguel, que seja. A gente vai pegar, eu vou escrever lá na fonte que eu quero ou na fonte que o cliente pediu. E vou colocar lá, vamos supor Beatriz. O que eu faço? Se você pegar para reparar... Essa aqui é uma letra B, essa daqui é uma letra M. Repara que elas são praticamente todas do mesmo tamanho. Esses moldes de alfabeto, eles são meio que padrãozinho. Todos eles têm praticamente o mesmo tamanho, tá vendo? São tudo o mesmo tamanho. Elas são tudo tipo 4x4. Claro que vai depender do formato da letra, né? Óbvio que o M é maior que o B. Óbvio isso, né? Ó, dá pra ver que ele é maior, tá vendo? Mas o tamanho em si dele, assim, na lateral, é igual, é do mesmo tamanho. Então, tanto a letra A, quanto a letra B, quanto a letra... A letra C, ela é encurvada, né? Mas a letra E, F, essas letrinhas assim, elas são tudo praticamente a mesma lateral, o mesmo tamanho. Às vezes uma é um pouco maior que a outra, enfim, tá vendo? A letra W é pouca coisa de diferença. Então, ela tem praticamente o mesmo tamanho, tanto de altura quanto de largura, tanto dessa parte aqui.
dessa parte aqui. Então, tanto de altura quanto de largura. Deixa eu tirar a chave, tá fazendo muito barulho, né? Tanto de altura quanto de largura, tá? Então, como eu disse pra vocês, eu tenho o meu chaveirinho. Mas, como eu trabalho no meu ateliê, eu tenho a minha própria impressora, tenho tudo bonitinho, como que eu faço? Vamos supor, novamente, que eu quero escrever Dr. William. Eu vou pegar, vou abrir meu documento, eu uso o Word e às vezes o Canva, e vou escrever lá, Dr. William. Bia, como que eu vou saber que tá certo o tamanho? Como que faz? Eu pego o meu chaveiro, ou eu pego um molde, ou eu pego alguma letra que eu tenho pronta e coloco na tela do meu computador, em cima da escrita que eu fiz. Então, escrevi Dr. William, eu coloco o chaveirinho aqui em cima. Eu vou dar uma verificada se coube certinho o nome, se ficou certinho, se não tá faltando ou nada. Fui lá, olhei e vi que não tá um tamanho legal, pode aumentar mais, eu vou lá, faço o aumento. E vou verificando. O molde, pessoal, que vocês pegar para ter uma noção, ele é transparente. O molde de alfabeto, ele é transparente. Então, você consegue colocar o molde contra a tela do computador e verificar o tamanho, se tá legal, se não tá. Enfim, eu, Beatriz, faço desse jeito. Para não correr o risco de imprimir na folha que eu utilizo, que é ou papel vinil ou a folha transparente, o que eu faço? Eu imprimo numa folha sulfite antes. Então, fui lá, coloquei as fontes que eu quero, escrevi todos os nomes certinho. Antes de imprimir na folha correta, que é no papel transparência ou no papel vinil, eu vou e faço a impressão numa folha de sulfite, tá? Pode ser uma folha já usada, pode ser uma folha que já tem alguma coisa escrita. É só pra gente pegar e fazer a impressão pra ver se tá realmente certo o tamanho. Então, o que eu faço? Eu vou lá, faço a impressão na folha de sulfite, recorto e coloco ou em cima de uma peça pronta ou dentro do molde que eu vou utilizar pra ver se aquele tamanho tá legal, tá? Então, eu nunca escrevo de primeira e já mando pra impressora no papel correto, porque o papel correto é um pouco caro. Então, pra não ter o risco de perder material, eu faço a impressão numa folha de sulfite normal e depois eu recorto ela, vejo se tá legal. Se tá tudo legal, se o tamanho tá tudo certinho, que tá belezinha, aí sim que eu vou e faço a impressão no papel correto, tá, pessoal? Talvez assim tenha embaralhado a cabeça de vocês, mas eu vou mostrar no meu PC como que eu utilizo, tá, pessoal? Uma outra pergunta que eu recebo bastante: Bia, aonde que eu arranjo essas fontes que tem coraçãozinho, que tem um puxadinho, umas letras cursivas diferentes, tá, pessoal? Essas fontes vocês podem baixar no site da fonte, tá, pessoal? É gratuito, só tem que saber baixar, tá? Então é só você digitar no Google da fonte, vai entrar no primeiro link que aparecer e vai procurar as letras, as fontes que vocês querem. Porém, são muitas fontes mesmo. Eu gosto bastante da Stella Wilson, é a que eu mais acho legalzinha, tá, pessoal? Porém, essas daqui não são, são fonte do Word mesmo, tá, pessoal? Essa daqui que eu peguei do Feliz Natal, se eu não me engano, é do Canva que eu peguei esse daqui. Porém, no Word, no Canva, tem bastante fontes legais também. Mas se você quer aquelas fontes específicas que tem aquele coraçãozinho no final, é só vocês baixar, tá, pessoal? Se você entrar em alguns Instagram, vou deixar umas fotos deles aqui do que eu estou falando. Tem alguns no Instagram que compartilham dicas de fonte. Então eu vou deixar algumas fotinhas aqui pra vocês verem os nomes das fontes, tá, pessoal? Bia, tem como você deixar salvo em algum lugar? Eu vou deixar salvo na comunidade, pessoal. Pra vocês entrar na comunidade, é só vocês entrar aqui no meu perfil do canal do YouTube. E vai ter umas abas ali, vídeo, playlist, não sei o que lá. E vai ter a aba comunidade. É só vocês entrar ali, que tá tudo ali gratuito, não precisa pagar nada. É só vocês entrar ali e acessar, que vai estar a foto tudo bonitinha, belezinha. Porque eu ainda não aprendi a colocar documento na descrição do vídeo, eu não aprendi ainda. Então eu deixo lá na comunidade pra qualquer pessoa acessar. Então, tem gente que não quer assistir o vídeo inteiro, tá lá na comunidade, tá? Belezinha? Então, pessoal, eu faço dessa forma. Eu faço a escrita no PC, tiro o tamanho colocando o molde na tela e faço a impressão. Ai, Bia, mas dá muito trabalho. Ai, Bia, eu não tenho impressora em casa, eu não tenho computador em casa, eu vou mandar na gráfica. O que vocês podem estar fazendo? Vocês podem pegar uma régua, medir o tamanho e a largura da letra do molde e mandar pra gráfica. Então você faz no
Você manda pra gráfica o nome que quer, fala o tamanho que você precisa, que tenha tipo 1 centímetro de altura e 4 centímetros de comprimento. Todas as letras têm que ser desse tamanho, fala. E eles vão fazer correto, belezinha? Então, se vocês não têm PC na casa de vocês, se vocês não têm impressora, é só fazer dessa forma, tá, pessoal? Então, vocês podem estar tirando a medida com a régua e deixar em algum lugar salvo, desse tipo. Como eu tenho PC em casa, eu coloco a letra contra a tela, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês agora o jeito que eu faço e chega de enrolação e bora lá de novo. Então, pessoal, aí é meu Word, tá? Eu vou abrir um documento normalmente. E aqui eu deixei separado algumas fontes para vocês entenderem o que eu estava falando no início do vídeo, tá? Então, essa Calibre, Stella Wilson, Arial, estão tudo no tamanho 20, tá? Todas elas estão no mesmo tamanho, porém são tudo fontes diferentes. Então, cada fonte tem um padrão de tamanho. Então, essa Calibre, essa Stella Wilson, essa Arial, todas elas estão no tamanho 20, porém cada uma tem um tamanho diferente. Então, não tem tamanho certo de fonte, tá, pessoal? Porque se eu falar pra vocês que todas as fontes eram tamanho 20, olha como vai ficar. Cada um vai ficar de um tamanho diferente, certo? Então, eu faço dessa forma que eu vou mostrar pra vocês. Tudo que eu vou escrever, eu coloco o meu molde ou alguma peça pronta contra a tela do computador. Então, isso daí é uma letra M e eu verifico dessa forma que eu estou mostrando, tá? O tamanho dessa lateral, um tal C, é o tamanho que vai ficar ali nessa pontinha. Então, a altura é essa pontinha e a largura é o restante da escrita, tá? Então, vocês têm que levar em consideração isso. Vocês têm que saber desse tamanho certinho, tá? Mais ou menos 1 centímetro de altura e 4 de comprimento. Só que é só você pegar uma régua na sua casa e medir, tá? O molde, pessoal, que eu estava falando pra vocês é esse daí. Ele está sujo, que eu nem utilizo mais. Tá velhinho esse daí. Eu peguei só pra mostrar pra vocês. Ele tem um fundo meio transparente. Então, quando você coloca esse molde contra a tela, você consegue ver certinho como vai ficar na sua peça, tá? Então, você tá vendo que eu tô colocando a letra U e algumas partes de algumas fontes, né? Na letra T também, dá pra pôr tanto na parte de cima quanto na lateral. Então, vocês têm que estar verificando dessa forma. Então, eu não falo pra vocês que tal letra tem tal tamanho, cada letra você vai usar tal tamanho. Você precisa levar em consideração a altura e o comprimento do seu molde, tá? Então, cada letra vai ser diferente, cada fonte vai ter um tamanho diferente. Esse Dr. Moacir que eu coloquei era a fonte Times New Roman, tá? Então, eu tirei o tamanho certinho pra colocar nessa peça, tá? Nesses moldes também redondo, pessoal, até com foto eu faço dessa forma, tá? Eu vou colocando o molde contra a tela pra ter certeza de que vai ficar certo, ok? Aí eu vou mostrar pra vocês, eu procurando uma fonte Stella Wilson, que é a que eu comentei no início do vídeo que eu gosto. Essa fonte eu baixei no da fonte, tá? Coloquei ali no tamanho 36 da fonte pra vocês conseguirem entender melhor, pra vocês conseguirem verificar melhor, tá? Eu vou escrever meu nome, tá, pessoal? E o que você tem que levar em consideração é o seguinte, essa fonte, quando você escreve ela normalmente, ela fica desse jeito. Então, pra ficar com o coraçãozinho, tudo bonitinho, vocês vão ter que ir no inserir e no símbolos, tá? Aí, pessoal, no símbolo, vocês vão ver de cara alguns símbolos prontos já aí. Eu vou entrar no mais símbolos e vai ter essa opção ali, ó, fonte. Eu vou colocar a fonte que eu tô utilizando, que é a Stella Wilson, que já tá aí. E vou procurar as letrinhas que eu quero. Como eu esqueci de apagar a letra Z, eu vou ali, apago a letra Z, que é a última letra do meu nome. Volto no símbolo e vou procurar a letra Z que tenha um detalhe de coraçãozinho no final. E é isso que eu estou fazendo, tá? Então, eu dei um zoomzinho aí pra vocês conseguirem enxergar mais ou menos, né? Mas a filmagem não tá tão legal, porque eu tô filmando com o celular, não tô gravando a tela do PC mesmo, né? Então, peguei essa fonte Z e olha como que fica. Uma gracinha, né? Fica um charme. Dá pra pôr também na letra B, tá, pessoal? E isso vale pra todas as outras fontes. Tô pegando essa daí também, tá? Copiei, vou colar e vou escrever meu nome também, tá? Então, vou escrever Beatriz. Vou aumentar a fonte também no tamanho da Stella Wilson, que é o tamanho 36. E vou mostrar pra vocês que eles também têm uns detalhes, tem uns símbolos diferentes, tá? Coloquei o tamanho 36. Vocês já conseguem perceber que uma é diferente da outra. Então, a Stella no tamanho 36 é um tamanho, essa daí é outra. Vou fazer o mesmo esquema. Eu vou no inserir, vou colocar o símbolo e vou pesquisar. Ali onde está escrito fonte, vou tirar o Stella Wilson, vou colocar o nome daquela fonte que eu utilizei, tá?
que é Baby alguma coisa, que eu não lembro direito, tá? E vou procurar a minha letra que eu quero, que é a letra Z também. Então, vou dar uma... Essa letra também que eu tô falando pra vocês, eu baixei no da fonte, tá? Então, tô procurando a letra Z pra colocar. Qualquer letra, tá, pessoal? É a letra Z porque é do meu nome. Então, tem duas opções. Tem pra direita e pra esquerda. Então, pro final e pro começo do nome, né? Então, eu peguei aí a letra Z certinho, ó. E coloquei ali no cantinho. Ficou com esse detalhe de coraçãozinho diferente, a gracinha que fica. Dá pra você pôr na inicial também, só dá uma pesquisada, tá, pessoal? E quando vocês entram ali no símbolos, tem alguns símbolos que já ficam aparecendo direto ali, né? Sem você ter que entrar ali no mais opções lá. E tem uns símbolos legaisinhos que ficam ali, um traço, umas perninhas, um coraçãozinho. E dá pra estar utilizando também, tá? Eu peguei esse daí pra vocês verem, ó. E apaguei o meu Z com coraçãozinho, coloquei o Z normal. Então, ficou como se fosse uma perninha do Z ali. E no final tem um coraçãozinho. Então, pra quem gosta dessas letras com enfeite, pra ter esse charminho, é só vocês entrar no da fonte e baixar, tá, pessoal? Não tem segredo nenhum. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo ensinando a baixar essas fontes no site, tá? Então, tô mostrando pra vocês que é dessa forma que eu faço. As duas ali, que nem eu avisei você, estão no tamanho 36, só que cada uma tem um tamanho padrão. Então, a Estela tá no tamanho que caberia certinho no meu molde. Certinho, ó. Já a da lateral, que tá no mesmo tamanho, não cabe no meu molde. Por causa dessas pernas, por causa desse T. Claro, talvez se eu tirasse essa perninha, se eu colocasse um outro Z, ficaria legal. Mas nesse caso eu teria que diminuir a fonte. Então, pro tamanho 36, o tamanho 32 ficaria bom. Pessoal, para fazer a impressão, eu falei pra vocês que eu imprimo numa folha de sulfite antes, né? Pra ter certeza se vai ficar certinho no tamanho. A minha impressora é uma Epson L3150. Então, eu entro na funções da impressora e vou procurar outros papéis, tá, pessoal? Porque o papel comum é o papel sulfite. Então, se eu for utilizar a folha transparente, eu utilizo esse tipo de papel. E a qualidade da impressão alta. Se eu vou utilizar um papel vinil, eu utilizo um desses três aí que tem o gloss no final. E a qualidade também alta, tá? Sempre faço isso. Então, pro papel vinil, eu uso essa. E pro papel, que na verdade é a folha transparente, eu uso essa daí, que é o macho no final. Então, na minha impressora Epson, tem essas opções. A de vocês, que são outras impressoras, eu não conheço. Mas eu sempre utilizo essa na folha transparente e alguma dessas três no vinil adesivo, tá? E a qualidade sempre alta, ok? Pessoal, esse daí é o site da fonte, tá? Só você entrar no Google, abrir o primeiro link e vai abrir essa parte aí, tá? Então, tem várias opções de fonte, tá? Tem aquela fonte da Disney, tudo isso. Então, tá mostrando pra vocês como que é o site, tá? Então, no próximo vídeo, se vocês quiserem, eu ensino vocês a baixar. Aí, é no Canva, tá, pessoal? Percebe que no Canva eu abri um documento A4, um documento branco A4, tá? E ali embaixo, pessoal, ele tá no tamanho 30%. Então, tá bem pequenininha. Como eu gosto de colocar o molde ou a peça contra a tela, eu tenho que aumentar essa folha para ficar do tamanho da folha sulfite original. Então, eu vou ali e coloco no 100%. Pra ela ficar do tamanho certo da folha de sulfite, tá, pessoal? Pessoal, minha câmera começou a dar uma desfocada, tá? Mas eu acho que vocês vão conseguir entender. Nessa lateral tem a opção de texto. Então, eu vou clicar aí e vou entrar em algum deles. Pode ser título, subtítulo, enfim. E vou inserir um subtítulo, que é o meu nome que eu quero escrever aí. Então, eu vou escrever meu nome. E ali em cima, pessoal, são as fontes, tá? Então, ali em cima, eu procuro as fontes do próprio Canva. E tem várias opções bacanas também. Então, ali antes de inserir algum texto, eu peguei uma fonte meio cursiva, meio caligrafia aí, e escrevi meu nome, tá? E fui mostrando pra vocês, ó, tava no tamanho 32. E fui mostrando pra vocês as outras opções de fonte. Então, cada fonte tem um tamanho padrão. Então, sempre que vocês for utilizar isso, eu indico, sempre quando você for fazer um nome, eu indico que vocês tenham uma régua ou façam que nem eu fiz, porque cada fonte tem um tamanho específico, tem um tamanho padrão.
Que é isso que eu tô tentando explicar pra vocês. Então, sempre, se você for mandar pra alguma gráfica, vocês explicam pra ela que tem que ter tanto de altura e tanto de comprimento. Bia, tanto quanto? Gente, é só pegar uma régua e vocês medirem o seu molde, tá? Pega seu molde e tira a medida aí. Pessoal, tem como vocês pesquisar por caligrafia, por que tipo de fonte vocês querem aí no Canva, tá, pessoal? Ah, essas fontes que tem uma coroa na frente são pagos, tá? Então é só pra quem é pró, só pra quem comprou o aplicativo, né? Eu uso no grátis, né, pessoal? Então, eu não tenho acesso a todas as fontes. Então, pessoal, é dessa forma que eu faço, tá? Eu espero que vocês tenham entendido, mostrando pra vocês novamente que a altura e o comprimento que a gente tem que levar em consideração pra ver se vai caber na letrinha. E é isso, pessoal. Como eu disse pra vocês, eu sempre imprimo antes numa folha de sulfite. Por quê, pessoal? Porque a folha transparente ou papel adesivo, vinil, eles são mais caros, tá? Então, eu imprimo numa folha de sulfite, porque caso não esteja o tamanho certo, eu não perdi a folha. Para quem não conseguiu entender, eu fiz esse desenho aqui. Cada letra tem um tamanho padrão, então praticamente todas as letras têm 4 centímetros de altura e 1 centímetro de largura, tá, pessoal? Claro que vai variar um pouquinho de letra por letra. Mas, pessoal, eu nunca indicaria que vocês fizessem, por exemplo, 4 centímetros de altura. Eu nunca faço 4 centímetros certinho, faz menor. Então, ali onde tá escrito 4, eu coloquei 3,7 ou 3,6. Onde deveria ser 1, faz menor para caber certinho dentro do molde. Porque pode sim acontecer de não dar certo. Então, é um padrãozinho. Então, vocês têm que levar em consideração isso. Nunca faça certinho no tamanho correto para não faltar. A letra B, por exemplo, ela é um pouquinho maior assim, na largura dela. Mas tá vendo que tem essa parte desses buraquinhos? Então, dá 1 centímetro. Então, pra você conseguir colocar a letrinha aí, tem que fazer 1 centímetro ou menorzinho. Então, 0,7, 0,8 ou até menor, dependendo como você quer. Mostrei também um exemplo de uma impressão que eu já tinha, tá? E coube certinho, assim como coube certinho na letra M e na letra R, tá, pessoal? Então, vocês têm que levar em consideração isso. Se vocês não sabem o tamanho certo, é só vocês pegar seus moldes e tirar as medidas, tá? Porque é assim que a gente aprende a fazer. É assim que a gente descobre o tamanho. Nós mesmos vamos testando, vamos descobrindo. Não tem uma regra não, tá? Então, se vocês não têm computador em casa, faz esse desenho e explica pra gráfica como que vocês querem, tá? Então, é isso. Espero que vocês tenham entendido que cada fonte tem um tamanho padrão. E se vocês for pegar para saber certinho os tamanhos, é só vocês verificar isso, a altura e a largura dele, tá? Aí eu tô mostrando pra vocês também que esse Maria Fernanda coube na letra M, assim como coube na letra R e na letra B. Por quê? Porque a altura são totalmente do mesmo tamanho, tá? Então é isso, espero que vocês tenham entendido, espero que tenha esclarecido as dúvidas de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!